Fala aí, Laís, tudo bem? Seja bem-vindo novamente, né? Obrigada, obrigada. Recentemente, até para quem não viu, né, a gente gravou um episódio aí falando sobre o mercado internacional lá no podcast, né? Mas dessa vez eu te chamei para bater esse papo aí fora de uma temporada específica, para falar especificamente sobre Research Ops, né? Que se conecta com o que você vai acabar abordando lá na formação UX Research 360, né? Assim, as pessoas que tiverem interesse em se aprofundar no assunto, elas já vão saber exatamente onde procurar, né? E mesmo assim, para quem só tem curiosidade, eu tenho certeza que esse papo aí vai trazer bastante informação de qualidade, vários insights para quem quer se aprofundar aí no tema e tal. Então, vai ajudar o pessoal nessa parte estratégica aí de UX Research. E claro, para quem não viu o nosso último episódio aí, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Boa. Bom, para quem não viu o episódio, vai lá conferir, ficou bem legal a nossa conversa, mas eu sou a Laís, eu atualmente moro em Portugal, moro na cidade de Braga, em Portugal. Trabalho como design ops aqui numa empresa, num unicórnio português. Tenho uma atuação prévia de alguns anos de experiência na área de UX Research, em especial na parte de Research Ops. Então, eu trago aí um pouco dessa minha experiência em empresas brasileiras, mas também em empresas internacionais. E espero que esse papo aqui venha contribuir para os assuntos relacionados a Research Ops e me coloco à disposição para conversar mais, para aprofundar esses tópicos que a gente vai trabalhar aqui hoje em outras oportunidades. Boa, boa. E aí, óbvio, né, ô Laís, pra gente começar, eu quero entender a tua visão, né, o teu posicionamento sobre essa disciplina, o que que é o Research Ops aí, e por que que essa disciplina vem ganhando até mais relevância e espaço aí nos últimos anos. Boa, bom, minha resposta vai ser muito assim, baseada nas minhas leituras, baseada também na minha experiência. Então, eu gosto de juntar muito a parte teórica com a parte prática, né? Eu vejo muito o Research Ops como uma disciplina e como disciplina responsável por criar, digamos, as condições ideais para que a pesquisa aconteça com qualidade, consistência e com escala. Eu acho que quando a gente fala de Research Ops, essas são as três palavrinhas mágicas e são as três palavras-chave, digamos assim, né? Qualidade, consistência e escala. E para isso, isso tudo vai envolver desde a parte de recrutamento de participantes até gestão de conhecimento, ferramentas, processos, ética e governança na prática das pesquisas, né? E aí, por que que o Research Ops tem sido um tópico que está ganhando relevância tanto no mercado quanto nas discussões dentro da área de UX Research em geral, né? Porque cada vez mais o volume e a complexidade das pesquisas tem aumentado, né? A gente começa a entender o valor da pesquisa, as empresas percebem que não basta só fazer pesquisa, né? A gente tem que garantir que essa pesquisa ela seja ética, que ela seja aplicável, a gente fala de insights acionáveis, né? Então, que a pesquisa seja acionável, mas, sobretudo, que ela seja sustentável. E o que, que é isso? É que ela sustente um processo de crescimento, sustente um processo de escala. E sem uma operação por trás de tudo isso, de crescimento, de escalar operações de design, escalar operações em produto, é muito difícil isso acontecer. Então, em outras palavras aqui, digamos, para resumir o que eu acabei de dizer, eu posso dizer que o Research Ops é o que vai sustentar a maturidade da prática da pesquisa dentro das organizações. Então, para quem está gastando mais tempo resolvendo como a pesquisa vai acontecer do que efetivamente fazendo a pesquisa em si, eu tenho que dizer que você já está atuando em Research Ops mesmo sem saber. Excelente, excelente. Isso pega um pouco até muito da mentalidade lá que a gente explora em design ops e tal, você consegue adaptar muito bem para o departamento, né, ali de pesquisa, habilitar ali as pessoas, né, para elas conseguirem desempenhar o melhor papel delas, e principalmente na sua última frase ali de não gastar energia em coisas que podem ser templatizadas, né, e otimizadas ali, e deixar a nossa cabeça ali sendo realmente estratégica, né. E aí para expandir um pouco mais, ô Laís, em empresas ali onde o Research Ops ainda não está implementado, quais são os
pra ti, assim, quais são os principais sinais, de que tá realmente fazendo falta, assim? Boa. Eu vou citar aqui alguns sinais clássicos que eu até vivenciei, né, e até foi por isso que eu fui desenvolvendo a minha habilidade e a minha experiência em Research Ops, porque falando, assim, da minha experiência, eu normalmente entrei como researcher, né, eu atuava fazendo pesquisa, e a partir desses sinais que eu fui identificando, a partir desses pontos que eu fui vendo, fo eu comecei a desempenhar o papel, então, de Research Ops. E aí, posso começar falando pelo clássico, que eu acho que é o mais comentado, que é o recrutamento improvisado, ou aquele recrutamento que não é tão ético como poderia ser, ou aquele recrutamento que não tem uma taxa de resposta tão ali significativa ou alinhada com aquilo que está sendo esperado, né. Outra coisa que também é clássica, principalmente quando a gente fala de equipes que não são que são mais descentralizadas e equipes maiores, a gente tem a duplicação de estudos, né, porque ninguém sabe aquilo que já foi pesquisado, aquilo que foi pesquisado no passado, ou aquilo que talvez uma outra squad ou uma outra equipe já pesquisou, e aí a gente tem a duplicação de projetos de pesquisa, né, para além, agora falando de um outro aqui, que é o baixo uso dos insights, né, a gente entrega o projeto de pesquisa e a gente não vê, como que aquele conhecimento ele está sendo utilizado, então o conhecimento ele acaba sendo perdida, a gente começa a ver um monte de pasta desconectada, então isso também é bem comum e mostra muito claramente a ausência de Research Ops. Outra que também eu posso falar aqui são os pesquisadores sobrecarregados, né, que são os pesquisadores fazendo tarefas operacionais, em vez de focar na análise e no aprofundamento das recomendações mais estratégicas de UX e de produto. E é como eu falei antes, né, se você está fazendo mais preocupado no como fazer a pesquisa, você já está fazendo o Research Ops sem saber. Então, normalmente, quando a gente tem equipes de pesquisadores sobrecarregados, muito focados em tarefas operacionais, é um sinal claro da necessidade de Research Ops. E aí, acho que a última que eu consigo falar aqui agora é a equipe de produto tomando decisão no escuro, né, ou tomando decisão, assim, com pouca base, né, por falta de acesso rápido ou por falta de conseguir consolidar ali uma defesa e baseada em evidências, né. Eu acho que esse também é um sintoma clássico e que acontece muito no mercado. Então, assim, quando esses sintomas que eu mencionei ali, eles aparecem, é sinal que está faltando uma estrutura, e aí é onde entra Research Ops. Eu acho que foram sinais bem claros, assim, quem tá nos ouvindo nem vai questionar até talvez já esteja passando por isso, né. Mas eu fiz alguns eu quero destacar algumas da sua fala. Por exemplo, essa última que você disse, produto tomando decisão no escuro, isso eu acho que é um dos principais indicadores, né. Eh, Porque de fato a gente está falando sobre pesquisa estratégica e é insumos, é dados que vão gerar, insights ali para o produto que realmente vão aumentar ali a receita da empresa e tudo mais. Então, tomar decisão no escuro, né, sem base em dados é complicado. E aí tem outros pontos também que você citou muito bem, que é fazer a mesma pesquisa que já foi feita. Essa é Nossa, muito recorrente. essa é muito recorrente, com certeza, certeza. Eu acho que essa eu colocaria no top 3 ali, talvez sendo candidata para primeiro sinal, né. Tem outro ponto que você citou também muito bem, fazer pesquisa por fazer, né, e os estudos não serem utilizados, no final da conta, né. Isso é extremamente cara, é extremamente ineficiente, né, a gente gastar tempo, investimento e aqueles dados não serem usados, que se conecta com esse ponto de estar refazendo, muitas vezes, a mesma pesquisa que já foi feita, né. E por Aham. último, mas também não menos importante, outro fator crítico é a sobrecarga desses profissionais, principalmente em alocação ali em tarefas operacionais e não serem estratégicos de fato, né. Então, Exato. só para destacar É uma esses coisa que pontos aí. eu lembrei aqui agora, é que também quando a gente fala nisso tudo, eu
eu costumo falar que uma das coisas que ajudam uma pesquisa trazer qualidade e trazer valor, é a possibilidade de fazer triangulação de dados. E se você Uhum. não tem uma estrutura que te permita isso, você não vai ter como fazer isso. Então você só vai conseguir entregar aquilo ali que foi pedido e não vai conseguir se aprofundar, não vai conseguir fazer uma triangulação, não vai conseguir comparar dados com pesquisas prévias e com outras fontes de dado que existem dentro da tua organização. Então até nisso ali eu acabei não mencionando, mas acho que impossibilita qualquer forma de triangulação de dados, porque você não tem uma estrutura que permita isso. A gente não sabe o nível de conhecimento da galera que tá nos ouvindo aqui, nos assistindo. E só explica pra gente o que que é essa triangulação aí. A triangulação ela pode ocorrer de diferentes formas, né. Ela basicamente é você combinar diferentes fontes de dado. E aí você pode, por exemplo, combinar a fonte de um dado de research, de UX research, que, por exemplo, podem ser dados mais qualitativos ou de uma entrevista em profundidade, algo desse tipo, com dados, por exemplo, que vêm da equipe de dados mesmo da tua empresa, que daí são dados mais quantitativos, que talvez vão mostrar um outro nível de detalhe que a gente não vai conseguir pegar numa entrevista, né, até porque é um tipo de dado diferente. E aí, paralelamente a isso, você pode combinar, como eu falei, com pesquisas anteriores. E aí você pode combinar com pesquisas anteriores feitas para o mesmo produto ou pesquisas anteriores que foram feitas considerando o mesmo público, né, o mesmo tipo de usuário. Então, deixa eu ver qual que é o padrão de comportamento desse usuário, até com outros produtos. Então a triangulação ela é muito flexível, você consegue combinar diferentes tipos de dados, né, mas é isso, você só consegue fazer isso se você tem uma estrutura por trás. Entendi. Eu acho que ficou bem claro, sim. Já que você trouxe aí os sinais críticos, agora vamos para o lado positivo, né. Quais são os principais impactos aí que você enxerga que uma operação bem estruturada ali de pesquisa vai acabar gerando aí para o negócio, né? Bom, eu acho que existem 3 principais frentes que a gente fala muito e que vocês vão ouvir quando a gente falar em Research Ops, que é eficiência operacional, qualidade de entrega e influência estratégica. Eu acho que esses são os 3 pontos que eu sempre ouço e que estão sempre nos textos, nos artigos, quando a gente está falando de Research Ops. Quando a gente fala dessa eficiência, o que que é essa eficiência, né? É uma redução do retrabalho, então aquela coisa que o pessoal tá e isso também, essa eficiência operacional, a gente também fala, por exemplo, em design ops, que é você reduzir, então, esse retrabalho, criar processos mais ágeis, fazer um uso mais inteligente e mais estratégico das ferramentas e recursos que você tem. Então muita gente também cai naquela coisa de, research ops sempre é tools, e eu sempre tenho que contratar a melhor licença ou a melhor tools. Às vezes não é isso, às vezes você só não tá fazendo um uso inteligente dos recursos e das ferramentas que você já possui hoje, né. Então, melhor, organização, por exemplo, do tempo que está sendo alocado por projeto, como está sendo distribuído o projeto entre o time, né. A qualidade de entregas que eu mencionei, são pesquisas mais bem planejadas, bem executadas, com maior rigor metodológico, que tem ali que não é só aquela entrega superficial, mas é uma pesquisa que realmente vai aprofundar nos tópicos que ela se propõe a analisar, né. E depois, a influência estratégica, né, que eu falei também, quando a operação vai cuidar como se fosse de uma curadoria do conhecimento, não sei se eu posso chamar assim, eu lembro que eu vi isso uma vez num lugar e ficou muito na minha cabeça, né, que você vai ali ser como se fosse quase que um filtro em tudo que está sendo disponibilizado, em como a gente está oferecendo esse conhecimento para as equipes, qual é a forma como as equipes têm utilizado esse conhecimento e, principalmente, de que forma e se as pesquisas estão ganhando alguma visibilidade. Porque isso também é uma outra dor que eu não mencionei ali, mas que eu ouço muito, que é essa questão de, o time de pesquisa não tem visibilidade. Quando a gente fala dessa visibilidade, o que que é essa visibilidade? Como que a pesquisa ganha visibilidade na empresa? É exatamente quando o resultado de pesquisa
ele vai virar insumo para uma decisão de negócio. Então, não temos apenas entregáveis e que ficam ali, relatórios que ficam ali esquecidos. Não, a gente está influenciando. E é aí que a gente fala, então, dessa influência estratégica. E, além disso, também, uma coisa que é importante ser mencionada é que uma boa operação ela também vai reduzir riscos legais, né? Principalmente no que se refere à questão de ética, compliance. Então, se você tem ali uma operação é, bem construída, né, bem estabelecida, você consegue fortalecer a reputação da sua empresa com as pessoas que você vem executando pesquisa. Então, os usuários, a gente não pode esquecer que os usuários de pesquisa são os nossos clientes, né? São os usuários que usam o nosso produto. Então, se a gente não mostra ética na forma como a gente executa uma pesquisa, a gente acaba comprometendo a reputação da empresa também. Não, excelente, excelente. Eu acho que esse ponto de reputação foi muito, muito bem lembrado, né, por você. E de fato, de forma bem resumida, destacando algumas palavras, né, eficiência, isso é fato. Todos todos os ops, né, é sobre isso. Qualidade também, então de fato não é entregas por entregas, mas tem essa gestão de qualidade eficiente, né, vamos dizer assim. E por último, né, a influência estratégica, de fato, insumos para a decisão do negócio. Eu acho que Exato. esse é um dos principais, pontos, assim, de você estruturar uma área de pesquisa. Uhum. De fato, para ter mais assertividade nas decisões de negócio. E aí, conectando, essa assertividade nas decisões de negócio com uma operação eficiente, nossa, aí se prepara, porque realmente a gente vai ter a intersecção perfeita para a escala, né, que você tinha comentado logo no começo. Só para não fugir um pouquinho disso que você falou de reputação, LGPD e tal, na prática, assim, ou o que você quiser comentar, como é que é essa parte de gestão ali dos participantes e tal, como ter cuidado com isso, que você explore um pouquinho mais essa parte, só pra não deixar passar também. Eu acho que assim, é muito difícil a gente ver, empresas que estão, digamos assim, 100% fazendo tudo milimetricamente como deve ser feito. Nós temos as normativas que regulamentam todo esse processo de execução de pesquisa e de coleta de dados, e a gente, o Research Ops ele tem que atentar, pra isso. Número um também interessante é que não é só o Research Ops ou o researcher que deve conhecer essas regulamentações. É importante que essa figura do Research Ops seja também uma função de compartilhamento dessas normativas, porque aí a gente vai conseguir justificar o porquê nós estamos fazendo o recrutamento dessa forma e não desta, porque existe uma regulamentação que nos pede, nos direciona para fazer assim. Então aí, pensando na questão do recrutamento, como a gente está coletando, os dados, quais são os dados coletados, como nós estamos armazenando esses dados, que tipos de dados são armazenados, existe uma conexão ali com alguma pessoa do time jurídico, da equipe jurídica para dar esse suporte no caso de qualquer tipo, nem de problema, mas a gente ter dúvidas em como proceder numa situação? Então aqui a gente não pode dizer que, ah, não, a responsabilidade legal de tudo que está acontecendo vai estar em cima dessa pessoa de ops. Não, essa pessoa de ops, ela vai muito atuar como uma ponte, como um elo entre outras áreas, né? E inclusive quando a gente fala aí do recrutamento em específico, é muito esse alinhamento com o trabalho com o departamento jurídico. Então é um tópico que a gente ficaria aqui horas falar só sobre recrutamento e sobre lei de proteção de dados, mas o que eu diria e que eu acho que a gente tem que ter em mente é que, nem sempre a gente vai conseguir estar 100%, dentro daquilo que prescreve os regulamentos e etcétera, mas o que a gente tem que tentar fazer é cada dia estar mais alinhado com isso. Não é aquela coisa de: "Ah, a gente já faz tudo errado, então vamos ficar assim mesmo", que eu já ouvi esse discurso. E também não é responsabilidade minha, se tem um jurídico aqui, é o jurídico que tem que cuidar disso.
Então são esses discursos que a gente tem que evitar quando a gente está assumindo essa posição de Research Ops, que é então trabalhar em alinhamento com o departamento jurídico para entender até onde a gente pode ir e quais são as boas práticas que a gente consegue adotar. Não, perfeito, perfeito, muito bem colocado. A parte de servir como ponte ali, de fato, não é uma responsabilidade exclusiva dessa pessoa, isso é extremamente importante de ser pontuado mesmo. Eh, eu quero que você pegue esse gancho e você explore, exatamente essa parte de como o Research Ops, né, essa pessoa, esse departamento e tal, ou pessoas, se conecta com as outras áreas de Ops ali no dia a dia, de produtos digitais, assim, como é que é essa relação, esse relacionamento com essas outras áreas? Porém, eu gostaria de um comentário seu anterior em relação a isso da gestão das informações também, que você estava falando, como que você está enxergando o uso de IA para fazer esse tratamento de dados, assim. Então pode primeiro fazer esse comentário, depois se quiser já, ou eu posso repetir depois de novo a pergunta, fica à vontade. Olha, a questão do uso de inteligência artificial e inclusive inteligência artificial, não só na execução de pesquisa, mas na parte ali de lidar com os dados dos usuários e até como, na forma como recruta e etcétera, tem sido um hot topic aqui quando a gente fala de Research Ops. Quem acompanha, Medium, LinkedIn e etcétera, a gente vê que esse, tá um tópico agora, quente, né. Eh, Algumas empresas já têm as suas próprias, regulamentações para o uso de inteligência artificial. A minha empresa, a gente tem isso muito bem regulamentado, então, eu não vou poder usar aquilo que não está aprovado pela regulamentação da minha empresa. Se tua empresa, como eu falei, a minha tem toda essa regulamentação daquilo que a gente pode ou não utilizar a nível de inteligência artificial, então eu tenho ali todo o meu regulamento que eu posso seguir e conectar isso às práticas de pesquisa. Quando a empresa não possui isso, talvez times menores, empresas menores ou empresas que ainda estão em atualização, eu acho que é papel do Research Ops, talvez ali trabalhar junto com o jurídico ou puxar o pessoal para essa conversa, no sentido de começar a desenhar essas boas práticas de como a gente pode, utilizar a inteligência artificial, mas sem aí não estar em conformidade com as outras regulamentações, incluindo a LGPD. Não, excelente, excelente. Eu até ia comentar sobre isso, eu acho que independente das normas legais que a gente tem, eu acho que é dever mesmo da empresa ter essas boas práticas e esse cuidado, né. E aí dando sequência exatamente no que a gente estava conversando antes, que você estava falando sobre a colaboração ali e tal com as outras áreas, como você enxerga esse plug and play, digamos assim, dessa função, dessa figura do Research Ops ali no dia a dia de produto? Boa. Eu acho que, assim, essa forma de colaboração, ela vai variar muito de acordo com a estrutura dos times e a estrutura da própria empresa. O que eu posso e que eu tenho falado aqui, que eu posso garantir, é que é uma função, então, que ela é muito transversal e que garante e que é o que vai garantir que a pesquisa aconteça dessa forma integrada, né. Funcionando, então, a gente tem que pensar que, a Research Ops e a pesquisa em si, ela tem que funcionar bem dentro de um ecossistema, que é o ecossistema da sua empresa, né. E aí vou dar alguns exemplos aqui, né. Falei da questão do jurídico, que não é uma área de ops, mas que a gente tem que estar sempre ali de alguma forma integrado para essas conformidades em termos de LGPD, consentimento, segurança de dados, ética na coleta das informações e etcétera. Outra área que não é ops, mas que a gente tem que estar um pouco conectado também é o TI, né, porque a gente vai muitas vezes fazer implementação de ferramentas, a gente vai desenvolver um repositório, a gente vai, desenvolver automações, e isso sozinho a pessoa não consegue, sem ter esse suporte do TI. Agora falando um pouco dessa colaboração com os ops, né, design ops, por exemplo, a gente vai trabalhar com o design ops muito para alinhar padrões, processos, práticas de design centrado no usuário. Então a gente vai é claro que é papel do design ops trazer muito dessa cultura, e foco
centrado no usuário, mas cabe aqui talvez o Research Ops colaborar com esse Design Ops no sentido de trazer a voz desse usuário, trazer a presença desse usuário, trazer o que esse usuário pensa, o que esse usuário fala, o que esse usuário faz com o nosso produto. Então essa colaboração é interessante porque daí não é só alguém do design ou alguém de produto dizendo temos que estar focados no nosso usuário. Ok, mas quem é esse usuário? E quem pode dizer quem é esse usuário e como ele se comporta é muito pesquisa. Então, essa já é uma colaboração ali, uma integração que eu acho que funciona como parceria perfeita, se eu pudesse dizer assim, que é o Design Ops e Research Ops. Inclusive, em algumas empresas, a pessoa que faz Design Ops também faz Research Ops, que é o meu caso. Falando de Product Ops também, né? A gente tem, para priorizar pesquisas alinhadas ali com estratégias de produto, com backlog de produto, com roadmap de produto. Então, tudo que o produto está fazendo é interessante que a gente, que research esteja alinhado com isso. E quem vai conseguir garantir a fluidez nessa comunicação, nessa conversa, nessa relação com o produto é o Research Ops. Então, se não, não, na minha empresa não tem uma figura de Product Ops. Ok, pode ser o Research Ops que começa a fomentar essas conversas com equipes de produto, Product Managers, Product Designers, né? Para entender de que forma a gente pode alinhar o roadmap de produto com pesquisa, por exemplo. E aí a gente tem, por exemplo, o Content Ops, que daria para a gente pensar aqui numa colaboração a depender muito de como é estruturada os processos de content para essa empresa. A empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, não existe muito a relação de content com research, mas eu sei que em outras estruturas existe mais essa colaboração. Então tá, e se na minha empresa hoje não existe, qual é o meu papel enquanto pessoa que trabalha com Research Ops? É fomentar essa colaboração. Então eu acho que vai muito ali, né, das estruturas que já existem de operação, que já existem na minha empresa, e de que forma que eu posso me relacionar com elas, até aquelas estruturas que não existem ainda, os times que não têm um Ops, né, mas que a gente quer, de algum modo, se integrar com elas. Então tem que ser essa pessoa que faz a ponte, digamos assim. E aí até, falando um pouquinho aqui que me veio à cabeça desse perfil, o perfil profissional que se adequa mais a uma role, a uma vaga de Research Ops, né? Eu acho que é importante a gente falar disso também, porque não é todo researcher que vai querer fazer Ops, assim como não é todo designer que vai querer ser Design Ops. E aqui eu vejo que o perfil ele tem que ser híbrido, né? Eu acho híbrido no sentido de tem que ter um pensamento talvez de research, tem que entender muito bem os processos de research, entender como pesquisas são executadas, mas ele também tem que ter uma visão estratégica, né, para poder atuar, por exemplo, ali na parte do impacto, na parte de negócio. Tem que ter, digamos, uma mentalidade ali muito organizada, gostar de ser uma pessoa que organiza processos, fluxos, ferramentas. Então, ter essa mentalidade um pouco mais operacional, que nem todo researcher vai ter, porque o researcher, no geral, ele é muito explorador. Então, não é todo researcher que vai ter essa mentalidade muito de organizar e criar processos e fluxos e ferramentas e etc. A parte da empatia, eu sempre falo e eu volto a falar, e eu acho que todas as funções de Ops, essa palavra tem que estar como palavra-chave. Então, no caso do Research Ops, essa empatia tem que existir com o time de pesquisa, sabendo daquilo que precisa ser facilitado, protegido, guardado, digamos assim, no sentido não de esconder, mas no sentido de aquelas talvez, coisas que a gente não tem bem desenvolvida ainda, mas que a gente pode ajudar a desenvolver sem expor a equipe de pesquisa. Eu acho que é muito interessante isso também. E principalmente, isso vai falar muito daquilo que eu estava falando antes,
essa habilidade de ser transversal, de ser articulado, de se articular, por exemplo, para falar com uma pessoa de jurídico, com uma pessoa de IT, com uma pessoa de produto, com design e também com uma liderança. Porque nem sempre, aliás, eu acho que quase nunca vai ser o researcher que vai levar esse tópico para as lideranças. Quando se tem essa figura do Research Ops, eu acho que facilita muito esse diálogo com as lideranças. Então, eu acho que se eu pudesse dizer, o Research Ops vai ser um papel mais de bastidor, mas com um impacto altíssimo, né? Quanto mais complexa a organização, mais estratégico tem que ser. Então, eu deixo esses tópicos aqui, esses pontos para a gente pensar, né? Será que eu tenho esse perfil? Será que é esse caminho que eu quero? Será que eu me encaixo bem numa função de Research Ops? Uhum. Não, eu concordo em relação ao perfil, de fato. Eu não sei se a gente conversou no nosso último papo, mas eu acho que vale a pena dar uma reforçada agora, caso a gente tenha abordado lá, mas se não abordou, então eu quero fazer esse comentário aqui. Você falou que como Design Ops também você faz Research Ops aí dentro da organização, né? E esse é um ponto muito bom para ser reforçado, porque é uma das dúvidas que acabam acontecendo na formação lá de Ops e tal, nos encontros que a gente tem, e eu deixo claro para as pessoas que vai depender muito da expertise e o Exato, background da pessoa. Porque essa função de Ops, ela é acumuladora de várias coisas, né? E se você não tiver o cuidado ali de delimitar o escopo e tal, daqui a pouco você tá fazendo tudo, né? Coisa que a gente já exatamente, falou em vários episódios aí. Então, Ops fazer Research Ops vai depender única e exclusivamente se a pessoa tem essa capacidade. É a famosa ali expectativa versus realidade, né? Ah, exatamente. a expectativa é que a gente tenha as caixinhas definidas. E aí, obviamente, toda e qualquer especialidade, conteúdo, pesquisa, acessibilidade, por exemplo, as operações dessas disciplinas não é a pessoa de design ops que vai fazer, mas sim as caixinhas definidas para essas especialidades. Só que em contrapartida a gente tem a realidade que muitas vezes é diferente do que a gente espera, mas, de novo, você tem o domínio e o background em pesquisa, então você Uhum, pode ajudar, você tem a facilidade de fazer isso, certo? Mas nada impede, na verdade, eu creio que seja a sua intenção em algum momento, a equipe aumentar e você ter pessoas ali que vão cuidar só dessa parte, de conteúdo e por aí vai, né? É, exato. É e, interessante você e falou isso, porque eu já tive as 2 experiências, tá. Eu já trabalhei numa empresa em que eu era Research Ops e que a gente tinha uma pessoa para atuar no Design Ops, e nós então colaborávamos, como a gente tá a falar aqui, né, áreas em colaboração. Mas na minha experiência atual, eu sou a pessoa de Design Ops que também acaba por fazer Research Ops. E aí, é por isso que eu disse, né, uma das primeiras coisas que eu falei ali para identificar se você tem esse perfil, é justamente saber se você tem um conhecimento, de pesquisa, de um processo de pesquisa, de qualidade de entrega de pesquisa. Então, como eu tenho esse conhecimento, porque a minha carreira foi basicamente muito marcada ali pelo UX Research e depois por Research Ops, eu acabei por acumular essa função. E aí cabe também nessa discussão que a gente está tendo aqui agora, pensar se, ok, mas na minha empresa não tem a função de Research Ops nem de Design Ops. E agora? Aí aqui a gente pode pensar na figura de um researcher, que foi exatamente a minha experiência inicial, que eu era apenas researcher, e eu fui identificando essas problemáticas, identificando esses pontos de melhoria, e comecei a desempenhar alguns dos papéis de Research Ops. E eu não era Research Ops na minha função, eu era researcher, mas eu desempenhava esse papel por quê? Porque eu identifiquei os pontos de dor do meu time e eu comecei a operacionalizar todos esses pontos de dor que a gente tinha. Então, é importante a gente ver aqui, como eu falei lá no início, Research Ops é uma disciplina que vai cuidar de diferentes áreas, relacionadas à prática da pesquisa,
Não necessariamente a gente tem que ter um cargo formal de Research Ops nas equipes. Se a gente tiver, ótimo, maravilha. Mas se não tiver, existe como a gente começar a desenvolver essas práticas como researcher, ou mesmo, não sei, a depender da estrutura da empresa, há empresas em que os UX designers fazem muita pesquisa. Quem sabe um UX design também precisa desses conhecimentos. Então é importante a gente ver a área de Research Ops como uma disciplina, como uma junção de muitos conhecimentos que vão tornar a prática de pesquisa mais eficiente e escalável. Não, excelente, excelente. Ótimos pontos aí. E pra gente fechar esse bloco aí, que se conecta também com essa questão de expectativa versus realidade, o que que o Research Ops não faz, que é responsabilidade, por exemplo, dos researchers continuarem fazendo e tal, né. Então tem um exemplo muito prático que, eu posso citar que ele não vai fazer teste de usabilidade, porque quem vai fazer isso é a própria pessoa, o researcher que tá fazendo. Então, além de conhecer o escopo de atuação, que é importante, ainda existe, putz, mas qual é a delimitação disso? O que que pode trazer aí pra gente? Olha, eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso, porque eu lembro que quando surgiu no meu último na minha última experiência que eu comentei que eu era Research Ops, quando surgiu o cargo em si e começou-se a falar sobre isso mais, digamos assim, de forma um pouco mais concreta, a primeira coisa que eu ouvi de um researcher foi: "Ai, que bom, agora temos alguém que possa fazer o recrutamento para nós". E eu até publiquei na semana passada um artigo que falava sobre isso, não é só recrutamento, e não necessariamente é a pessoa que faz recrutamento. Aqui a gente pode explorar várias estruturas de fazer recrutamento. Eu, inclusive, trabalhei numa empresa que a gente tinha uma equipe que não era equipe de research, mas que era uma equipe de suporte, que fazia só os contatos de recrutamento. Então, é claro, isso não vai existir em todas as empresas, cada empresa vai ter os seus processos e formatos, mas a gente não pode pensar que uma estrutura de Research Ops vai ser aquela pessoa, como você falou, que faz teste de usabilidade ou que fica marcando outra coisa também, faz recrutamento ou faz a marcação das entrevistas, gestão de calendário, gestão de agenda dos researchers. Gestão de agenda dos researchers é o próprio researcher que faz, não é o Research Ops. Eu acho que é muito importante aqui a gente entender que o Research Ops não é um assistente dos researchers. Então, tudo aquilo que é planejamento e execução de pesquisa continua sendo o researcher que faz. Eu acho que o Research Ops aqui, ele vai o quê? Entregar ferramentas para que cada vez mais a gente tenha entregáveis de pesquisa melhores, mais assertivos e mais eficientes. Então, por exemplo, um Research Ops pode ser aquele que vai desenhar templates, que vai desenhar estruturas para que depois os researchers possam replicar e utilizar nas suas pesquisas? Isso sim. Mas o Research Ops não vai ser a pessoa que vai lá aplicar, ou que vai gerir a agenda, ou que vai mandar os e-mails, ou que em alguns casos, por exemplo, o Research Ops é a pessoa que faz que faz o envio dos incentivos. O que também é um pouco perigoso, porque o Research Ops não tem o contexto exato de todas as pesquisas que estão acontecendo. Então eu sou um pouco contra isso. Incentivo faz parte da execução da pesquisa. Então, no geral, é o researcher que envia. Então, a gente tem que lidar, acho que você colocou muito bem aqui essa questão de colocar esses limites do que o Research Ops faz e não faz, porque senão ele acaba fazendo tudo, ele acaba se tornando um assistente de researcher, e ele acaba não entregando aquilo que é a chave da Research Ops por si só, que é a escalabilidade, que é a sustentabilidade na pesquisa, que é a qualidade na entrega. Não, é isso aí. Até para ficar, claro, assim, hã, é sobre potencializar e otimizar o trabalho que a pessoa já faz. Já faz. Exatamente. Acho que essa é a frase-chave aí para deixar claro aí tudo que foi falado. Ô Laís, eu acho que você já respondeu,
tá? Mas eu tinha em mente aqui de perguntar para você sobre como o Research Ops especificamente pode ajudar ali na maturidade de UX Researchers, do impacto das pesquisas ali. É, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, expandir algo sobre isso, até porque você meio que já respondeu também. Fica à Não, vontade. eu acho que eu posso aqui até colocar uma queixa também que eu ouço muito e que é, digamos assim, é até um clichê, talvez, quando a gente fala de research, eu ouço muita reclamação que é: "Ah, a pesquisa não gera impacto". E aí, quando a gente está falando isso, a gente está falando de uma operação de pesquisa que talvez está um pouco fragilizada, né. Então, quando a gente pensa na questão do impacto, a gente tem que pensar em como a gente organiza o conhecimento, para que esses insights, como a gente já falou antes, seja encontrado e seja utilizado e reutilizado, para que não tenha aquilo do refazer pesquisas, né. Então a gente, padroniza a entrega, para que as pesquisas, sejam compreendidas para diferentes públicos e stakeholders da empresa, mas que a gente tenha uma linguagem, então, comum de entregar os nossos resultados, né. Outra coisa que eu acho interessante também quando a gente fala dessa questão da criação de impacto, é criar rituais de visibilidade. E não é só ir lá e fazer um PPT e apresentar, gente. Não é assim que a gente gera impacto e que a gente mostra o impacto. A gente pode sim, promover showcases, mas a gente pode também promover newsletters, a gente pode promover outras rotinas de colaboração mais próxima com o stakeholder, que seja um stakeholder chave ali para o nosso produto, por exemplo. E aí eu acho que de forma muito, a concluir talvez, assim, esse assunto da maturidade, eu vejo muito o Research Ops como um motor mesmo, né, da maturidade e da prática de pesquisa nas empresas, né. Eu acho que se uma pesquisa tende a ser muito pontual, isolada, difícil de escalar, a gente está precisando, como eu falei, tirar essa fragilidade que existe nas operações. E aí quando a gente faz isso e traz uma operação de pesquisa mais bem estruturada, a gente consegue padronizar processo, a gente consegue centralizar, organizar conhecimento, aumentar a eficácia, tudo aquilo que a gente já falou antes, né. E eu acho que o principal coisa que eu vejo, eh, voltando um pouquinho no tópico ali da reclamação de que a pesquisa não gera impacto, quando a gente faz tudo isso e quando a gente estrutura uma operação uma boa operação de pesquisa, a gente aumenta a credibilidade da pesquisa. Então, é muito mais fácil você falar de impacto se você tem uma estrutura, uma boa estrutura de pesquisa. É mais fácil você falar sobre impacto, é mais fácil você falar sobre decisão estratégica, decisão de negócio. E eu acho assim, para fechar agora, maturidade não vai ser muita gente acha que maturidade é fazer mais pesquisa, e maturidade não é fazer mais pesquisa, é é sobre fazer com que a gente tenha mais estrutura, mais influência e menos desperdício. Então, nem sempre é sobre a quantidade de pesquisa que a gente está entregando, às vezes é a forma como a gente está entregando isso e é exatamente nisso que a Research Ops vai conseguir ali ajustar e atuar nessa questão do impacto, mas sobretudo na maturidade do design e do produto de forma geral, né. Uhum, uhum. É o claro entendimento sobre eficiência e eficácia. Porque você Exatamente. pode você pode, ser altamente eficiente em coisas que não deveriam ter sido entregues. Ter uma operação lá super super eficiente de design ops, o que quer que seja, research ops especificamente. "Ah não, a gente é super eficiente e tal, faz um monte de pesquisa", tá, mas e a eficácia de fato de tudo isso que está sendo feito? Então, de fato, eu acho que não é sobre, a quantidade ali, mas é a questão o equilíbrio entre a eficiência e a eficácia, que tem que ficar muito claro. Eh, Ô Laís, eu acho que já indo já para os finalmentes ali, Uhum. para as últimas perguntas, eh, como você está enxergando aí o mercado para esses profissionais, né, de research ops, aí no mercado internacional e tal?
Boa, legal. Olha, aqui fora do Brasil, especialmente nos mercados mais maduros, como Estados Unidos, que eu já trabalhei um pouco, Reino Unido, que eu já tive algum contato, o Research Ops já é uma função um pouco mais consolidada, já tendo cargos dedicados, como eu venho falando aqui, comunidades fortes, então a gente tem comunidades bem fortes de Research Ops aqui no exterior, e a gente tem, acho que começa a ter práticas mais bem definidas. No Brasil, eu acho que a gente ainda está em fase de crescimento, né, de acelerar aí o crescimento dessa área de Research Ops. Eu vejo que as empresas elas já estão começando a perceber que precisam um pouco mais de estrutura para escalar a prática de pesquisa. Então eu vejo como um mercado de alto potencial de crescimento, assim espero, assim eu desejo, tanto para profissionais que estão querendo aí migrar para essa área, quanto para aqueles que já estão, digamos ali, estruturados e já estão atuando, em research ops sem essas formalidades de cargo. O que eu vejo, assim, é que no Brasil é o momento certo para se posicionar, né, para se posicionar, como profissional de research ops, mas também como profissional de outra área que detém o conhecimento dessa de research ops e que pode contribuir para o sucesso ali das equipes. Então eu vejo que no Brasil ainda a gente tem um espaço para crescimento legal, o que faz com que seja esse momento certo aí para a gente se posicionar, mostrar o que a gente tem de conhecimento e começar a fazer a diferença na prática das empresas, que aí eu acho que a gente vai conseguir talvez ter um mercado um pouco mais maduro com essas funções mais consolidadas, que eu falei que já existe um pouco aqui fora. Sim. E como eu sempre falo, assim, independente se a pessoa é somente o PD ali do dia a dia, bem generalista, o conhecimento que ela adquire com essas questões de tanto design ops, research ops e todos os ops aí dessas especialidades, vai tornar a pessoa mais capacitada e um profissional muito mais sênior, né. Então não é somente para pessoas que realmente já estão ali na linha de frente, são researchers, mas, fica o convite para qualquer profissional aí da área de experiência, de produtos digitais, e inclusive eu acho que é extremamente importante para pessoas PMs ali, né. Exatamente, Eu acho que exatamente. deveriam estar estudando mais É sobre isso, inclusive. polêmico falar isso, porque muitos PMs, eles não gostam muito de se desenvolver. Acho que ainda existe muito PM que acha que não é uma área que talvez valha a pena se investir Uhum, tempo e desenvolvimento. Mas por isso que eu falo, eu acho que é um tópico polêmico, é um tópico sensível, mas eu sou super de acordo com PMs e com UX designers estarem mais envolvidos e terem sim bases de conhecimento em Research Ops. uhum. Sim, sim, sim. Eu vejo que, tem algumas, até mesmo liderando as pessoas e tal, nos meus times, nas experiências que passei, em alguns momentos, sempre tinha que sempre não, tá, porque não depende da maturidade de empresa para empresa. Mas, às vezes havia necessidade de, em alguns momentos, a gente definir bem os papéis ali da figura da pessoa de produto e da figura de design. Porque, no meu entendimento, assim, quando a gente fazia na minha última experiência, por exemplo, a gente tinha um template muito bem definido de kickoff, e era função primordial dos PMs trazerem dados. E os motivos, os reais motivos da gente estar tentando resolver aquele problema. Da onde saiu Exato. aquela problemática, né. E isso foi delegado como função para essas pessoas. Então, eh, não é simplesmente acordar com uma ideia e aí passa toda a sprint ali Uhum, tentar encaixar dentro da sprint, eh, uma pesquisa aprofundada, exato. o desenho do protótipo, colocar no design system e entregar isso tudo dentro da sprint. Então, tem coisa errada aí, né. Sim. Vocês quer comentar algo? Não, eu acho que isso entra muito também naquilo que a gente estava falando no início, da triangulação de dados. Eu acho que quando a gente consegue estruturar a Research Ops, até mesmo os PMs conseguem ter Vão um pouco usufruir. mais de conhecimento e de Uhum, independência para navegar naquilo que se refere a resultado de pesquisa, a levar dados para essas, né, fundamentar essas decisões, e aquilo que a gente falou também, né, de
correlacionar as áreas no sentido de alinhar um roadmap de produto àquilo que se executou ou aquilo que já se executa em pesquisa. Então eu acho que faz total sentido esse conhecimento e liga muito com aquilo que a gente falou sobre a triangulação de dados, porque como é que esse PM vai conseguir levar dados se ele nem sabe onde os dados moram, né? Sim. Se a gente não tem ali uma organização de conhecimento, de repositório, de nada que fundamente essa decisão do PM de levar ou não uma ideia para jogo, para ser desenvolvida. E aí a gente tende a falar, não, mas a gente fez a pesquisa, mas a gente não consegue influenciar na decisão. A gente não tem um PM usando as nossas ideias de pesquisa, os nossos achados de pesquisa nos roadmaps de produtos. Mas será que ele sabe onde é que está esse documento? Onde é que está documentado esse achado? Será que ele tem acesso rápido a isso? Então, são perguntas que o Research Ops vai te ajudar a desenvolver, né? E fora o conhecimento técnico de ir buscar atrás esses dados que às vezes não existem, né? Você trouxe em relação a onde eles estão, mas às vezes não existem. E aí faz parte também da pessoa de produto ir atrás. Eu me lembro que havia grupos de estudos para a gente aprender Metabase, os designers aprenderem Metabase, para não depender também única e exclusivamente Metabase, Amplitude e tal, Uhum. qualquer ferramenta aí de dados, para a gente não depender também de meios externos para trazer informações para a gente, né? E aí, antes de partir para a pergunta final, pegando esse gancho, você acha que essa pessoa de Research Ops é a pessoa que tem que ser especialista aí nessas ferramentas também? Nas ferramentas de essas Metabase, por exemplo, Amplitude, ir lá e fazer SQL, enfim. eu acho assim, na minha experiência, tá, e agora falando da minha experiência, eu já trabalhei bastante com Amplitude, eu, acompanhava ali algumas métricas no Amplitude para dar um apoio ali aos researchers em projetos específicos, mas eu não acho que seja papel do Research Ops fazer o setup dessas ferramentas, identificar quais são os eventos que vão ser mapeados. Eu acho que aí não tem nada a ver com o papel de Research Ops. E aí aqui a gente volta naquela questão de delimitar bem as tarefas e as responsabilidades. Eu acho que faz sentido o Research Ops trabalhar junto com os researchers para mapear um processo, para identificar e trazer questões que a equipe ainda não conseguiu descobrir, mas toda essa parte de dados e etc. tem que ser levantado ou pelo PM ou por uma equipe de dados. Na minha experiência, como que a gente funcionava, tá? Nas experiências que eu já tive. Nós tínhamos uma equipe de dados que fazia todo esse tagueamento, mapeamento, setup de ferramenta. O PM era a pessoa que acompanhava as métricas e acompanhava ali os comportamentos de determinadas soluções. Munido dessas informações, desses dados, o PM levava isso para o researcher para falar, olha, a gente precisa entender melhor esse fenômeno aqui que está acontecendo com o nosso produto, ou por que isso aqui está acontecendo dessa maneira. Eu acho que é mais por aí. Não vejo o Research Ops como responsável por esse setup mais focado, talvez, em dados. Não, eu concordo. A única coisa que eu sou a favor em qualquer Ops, né, é a facilitação da construção de dashboards. E aí quem vai construir esse dashboard, aí a gente resolve. Mas Exato, facilitar, centralizar as informações, como a gente exato. né, muito do que você já falou, né. A minha Então a a minha experiência atual, por exemplo, neste momento eu estou a trabalhar muito com uma pessoa de TI, para fazer todo o setup de dashboards no Gira, para as nossas equipes, não só de research, mas de outras equipes também, justamente para tentar extrair algumas métricas relacionadas a operações, né, que eu preciso analisar para avaliar como andam as nossas operações. Mas eu não tenho que ter obrigatoriamente esse conhecimento
de fazer o setup desses dashboards, como construir isso, e é por isso que eu falei que o dados, IT, são equipes que a gente consegue colaborar muito, porque a gente precisa estar sempre à frente dessas iniciativas, né, de facilitar visibilidade de métrica, facilitar como a gente usa as métricas e até nessa função de educar os stakeholders e equipes de como a gente usa as métricas. Então, a gente pode, sim, levar as ideias de, olha, eu preciso construir isso, preciso construir aquilo, e a gente vai trabalhar em conjunto com outras equipes que fazem isso, que montam esse setup mais, digamos, tecnológico. Não, concordo. E aí isso entra aquilo que a gente falou lá anteriormente, né, que vai depender muito do background técnico da pessoa. Então, se ela Exato. conhece, se ela domina a Gira, por exemplo, que é o meu caso, que eu amo essa ferramenta, sempre gostei de mexer, cara, eu mesmo criava os dashboards. Claro que eu era o head lá, eu tinha outras responsabilidades, mas eu tinha o domínio técnico, então eu já podia fazer, eh, o acompanhamento dessas métricas operacionais em conjunto com as estratégicas, né. Então, tudo vai depender, né, Depender da do seu estrutura. cenário, do seu contexto, da sua vivência, enfim, isso é para qualquer tipo de cargo, né. Exato. Ô Laís, e aí para encerrar, né, para quem está nos ouvindo aí, e está se interessando pelo assunto ou já começou a fazer alguma coisa, está vendo complexidade ali no dia a dia de pesquisa, por onde ela deve começar? Por onde deve buscar informação? Obviamente, né, já antecipando, você pode falar sobre a formação lá e tal, que é um dos formas da pessoa se aprofundar, mas independente disso, eu acho que a gente já cobriu bastante, você trouxe bastante coisa que vai ser útil, né, para quem está nos ouvindo, mas claro, quem quer se aprofundar aí já fica com, fora o convite de saber mais sobre a formação que você pode falar, mas também, dicas práticas que você pode deixar aí para o pessoal. Olha, eu acho que o primeiro passo é mapear o cenário atual, né, eu acho que é fazer um mapeamento da situação, atual da sua equipe, né, entender como que os projetos eles estão sendo conduzidos, onde estão, os principais gargalos, e o que está gerando retrabalho ou ineficiência. Às vezes pode ser muito, eh você precisa dedicar um certo tempo para identificar essas ineficiências, né, mas acho que esse é o primeiro passo, mapear o cenário atual, entender, eh, que processos existem, como os projetos estão sendo conduzidos, onde estão esses gaps e gargalos que a gente pode, melhorar, o que que gera retrabalho ou ineficiência para as equipes. Quando a gente já tem isso mapeado, aí a gente pode começar a pensar em pilares, digamos assim, de ataque inicial, né. O que que a gente vai começar a atacar primeiro? O que que a gente vai começar a fazer primeiro? E eu sempre recomendo começar, quando a gente fala de Research Ops, começar por 3 pilares, que é a gestão de participantes, né, que é onde é que mora boa parte do esforço operacional quando se refere a recrutamento, experiência dos participantes, screeners, incentivos, tudo relacionado a essa parte de gestão de participantes. O segundo pilar que eu costumo focar é a documentação e processos, né, padronizar aquilo que se repete, tentar escalar boas práticas, compartilhar essas boas práticas de uma forma e avaliar, se elas começam ou não a ser seguidas. E aí, do mesmo modo, implementou uma coisa, faz aquele período de acompanhamento ali para ver se você não pode melhorar um pouquinho aquilo que você sugeriu, né, digamos assim, eh, trabalhar nas arestas ali do seu processo. E aí o terceiro pilar que eu acho que é super importante e que eu costumo dizer que é um dos principais para se atacar, nesse primeiro momento, é a organização do conhecimento. Então, como que a gente, permite o acesso aos insights, quais são as ferramentas que a gente tem hoje. Novamente, não necessariamente tem que começar pensando em comprar uma licença de uma ferramenta XPTO, mas pensar em quais são as soluções de organização de conhecimento que a gente pode fazer hoje para melhorar o acesso a esses aos insights, aos achados de pesquisa.
E, e aí, é claro, né? Sempre, se pudesse deixar uma dica aqui, é sempre buscar formação, referência confiável. Como eu falei, Research Ops tem estado em hot topics ali das discussões em UX de forma geral. E aí vem a nossa proposta com esse curso, né, de UX Research 360, que vai trabalhar gestão e operações de pesquisa. E quando eu desenhei ali esse curso, foi justamente pensando em ajudar as pessoas e as equipes a estruturarem Research Ops de uma forma prática, de uma forma estratégica e de uma forma sustentável. Então, no curso, a gente vai abordar todos aqueles aspectos relacionados a Research Ops, e vou tentar trazer ali de uma forma mais prática possível como que vocês podem implementar soluções no dia a dia, né, no dia a dia dos times de research e dos times de produto. Queria também lembrar e deixar aqui ressaltado que não é um curso só para researchers, como a gente vem falando aqui desde o começo, é uma área de conhecimento que ela traz valor para diferentes funções, diferentes cargos. Então, é importante falar isso também. Não é um curso que foi pensado só para UX researchers, mas foi pensado para todas aquelas pessoas que querem, de alguma forma, estarem envolvidas nessas estruturas de pesquisa. E é isso, estão todos convidados. Se quiserem tirar dúvidas, eu fico super à disposição. No meu LinkedIn pode mandar mensagem e, e espero vê-los nesse curso que foi feito com muito cuidado. A gente tem conversado muito, né, para conseguir entregar aqui um desenho de curso que vá atender aquilo que o mercado precisa. Também posso dizer que a gente tem um módulo focado em mercado internacional, para aquelas pessoas que estão pensando um pouquinho em sair do Brasil, candidatar para vagas fora. Eu trago um pouco dessa minha experiência e talvez ir direcionando a tua carreira para vagas no exterior, que também é um diferencial que a gente decidiu trazer aqui. Acho que é isso, não sei se tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar sobre o curso. Boa, acho que falou bem. E esse ponto aí do gostei do que você citou, a área de conhecimento, né, que tem tudo a ver com aquilo que, você citou, eu também citei, que as pessoas, se tornam mais capacitadas quando buscam esse tipo de conteúdo e tal, né, independente da caixinha que você exerce hoje, né. Na verdade, eu acredito muito sobre isso, né, antes da função vem a disciplina, vem o Exatamente. conhecimento ali, né. Laís, obrigado pela aula, eu acho que a galera vai ter bastante dever de casa aí, bastante coisa que pode usufruir, e é isso, brigadão de novo aí pelo teu tempo. Eu que agradeço, gente. Um abraço.